Salve Maria, estejam com Deus. Bem, o áudio a seguir, que vocês irão ouvir, é de uma aula, da segunda aula que temos no nosso curso de filosofia, Este vídeo possui o intuito promocional de chamar vocês a quererem participar do curso, lembrando que o curso é gratuito, E tem como finalidade repassar principalmente os clássicos, com a finalidade de levar aqueles que estão fazendo o curso a começar a ler a Suma Teológica, que é meu interesse, formá-los principalmente em uma filosofia com viés obviamente cristão. É bem parcial, então. Caso você tenha interesse, entre. Ele é gratuito, ocorre pelo Telegram. E a sistemática dele possui 2 chats. Um deles é onde ocorrem as aulas e as conversas, por causa de voz mesmo, onde é gravado. E o outro, onde são arquivados os arquivos das aulas e onde são passados os livros, os PDFs, atividades, e as metas para que sejam cumpridas. O ritmo orgânico, mais detalhes explicaremos para quem entrar lá no grupo. Sendo assim, fiquem com o vídeo. Não, só a DM consegue. Quê? Só a DM consegue. Só DM? Alguém quer ADM? É 50 reais no Pix pra DM. Ninguém quer ADM. É, 50 reais no Pix do Salomão. Se quiser que eu gravo, eu posso. Não, já tá gravando já. Quem quiser gravar pode, mas já tá gravando. Já tá gravando. Começa aí. Tá, vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruistes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Bem, eu vou abrindo aqui o real. Enfim, gente, hoje vai ser... Nós vamos estudar Parmênides e Heráclito. Bem, como início, antes da gente começar a adentrar, eu vou começar de uma forma talvez um pouco inusitada, que pareça não ter relação com o tema, mas eu acho que é uma boa forma de nós introduzirmos, Só vou pegar aqui. Só aguarde um momentinho. Enquanto isso, caso alguém queira comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta enquanto a gente vai se organizando, pode fazer as perguntas. Era no Evangelho de João. Vocês podem abrir o Evangelho de João, caso vocês estejam com a Bíblia de vocês. E vão bem para o princípio dela. Bem, eu vou ler aqui o prólogo, do Evangelho de São João. E prestem muita atenção, Vocês não precisam memorizar ele, mas depois eu vou retomar ele e vocês vão entender qual que é o motivo de eu estar começando, desta forma. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio e junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Por enquanto basta esse pequeno trecho, onde falamos do Verbo, falamos que ele estava no princípio junto de Deus, e que ele era Deus. Então está sendo atribuída 2 características aqui. Praticamente uma característica de sucessão, de ele prover dele, mas ao mesmo tempo ele é ele. Mas afinal, o que seria o Verbo? Então eu deixo essa questão no ar e deixo para respondermos mais tarde. Obviamente, quem é católico sabe a resposta, mas mesmo sabendo a resposta, vai ter seus acrescentos. Ainda não está fechado. Pois bem, a questão principal, introdutória, que vamos ter para Heráclito e Parmênides, é aquela questão que igualmente Sócrates vai tratar, mas de uma forma muito mais primordial aqui, que é a respeito do ser das coisas. Quando nós observamos a natureza, nós podemos observar 2 estados, que batalham em uma espécie de tensão. Você vê uma espécie de luta entre a conservação
e entre a destruição das coisas, né? Então, em objetos imóveis, você pode observar que eles são de uma forma, né? Então, eu posso, por exemplo, você pode fazer esse exame mental com algum objeto à sua volta, né? Eu, por exemplo, vou observar um lápis, né? E eu posso observar que eu estou pegando esse conjunto que chamo de lápis e estou definindo como lápis. Mas uma questão que vai ficar patente na filosofia durante praticamente toda a sua história, justamente porque ela se mistura, de certa forma, com a questão dos universais, mesmo que de forma um pouco mínima, é a questão de se os nomes que nós damos às coisas de fato representam as coisas. Então, por exemplo, quando eu falo isto é um lápis, é coerente eu dizer que o lápis é um lápis? Ou será que é coerente, né, eu dizer que, na verdade, ele é um amontoado de peças, um amontoado de átomos? Será que ambas essas definições são reais? Ou melhor dizendo, será que eu posso definir ele assim, já que com o passar de, por exemplo, 5.000 anos, esse lápis ele pode se deteriorar ou pode ser incinerado? Quando ele é incinerado, o que faz com que ele deixe de ser um lápis? Ou uma coisa pode ser algo e depois ela pode deixar de ser algo, né? E o exemplo que vai ser dado por Heráclito nessa visão é de que as coisas estão em constante mudança, né? Então ele vai dar o exemplo do rio, né? Que a mesma água do rio não é a mesma, né, duas vezes, né? A mesma água que você está vendo agora, né, quando ela passar de novo, não é a mesma água, não é o mesmo rio, né? Então ele estaria em constante transformação. O que nos leva a pensar que, calma, então quer dizer que Heráclito ele nega que as coisas tenham algum grau de objetividade? De forma alguma, como vamos ver mais à frente. Mas, por enquanto, eu quero que vocês engendrem e pensem muito bem esse conceito, né? Será que é lícito eu denominar uma coisa como algo, sendo que essa coisa ela vai sofrer transformação, né? Indo mais a fundo, será que essa transformação de fato existe? O lápis, depois de queimado, ele não continua sendo um lápis, né? Só que queimado em outro estado? Aquela nomenclatura que eu dei para aquela coisa, ela não permanece naquela coisa que sofreu alteração? Então a gente vê uma oposição direta aqui nas características do mesmo objeto. E ao mesmo tempo nós precisamos ver uma solução para essa coisa, né? Então, a grande dualidade que as pessoas geralmente vão estabelecer é que haveria uma espécie de briga entre Parmênides e Heráclito, onde Parmênides dizia que as coisas se conservam e Heráclito diria que as coisas estão em constante movimento. Mas eu vou tentar hoje passar pela visão onde não necessariamente existe um conflito, mas sim que você consegue perfeitamente conciliar as duas visões. Você consegue conciliar Parmênides com Heráclito, né? Mas, para começarmos por Parmênides, eu queria que nós lêssemos um texto aqui de Parmênides, e conforme nós formos lendo, né, tomara que o tempo nos permita, eu vou comentando em muitos detalhes o que é que está sendo tratado aqui, né? Se as coisas estiverem muito abstratas, eu quero que vocês me avisem, né, que eu estou com medo de as coisas que eu estou falando não estarem compreensíveis, né, de estarem muito distantes. Então, vamos lá. Este texto de Parmênides se chama Da Natureza. Ele é um texto muito simples, ele tem 8 páginas. Vocês podem começar com uma forma de introduzir. O problema dele é o seguinte, né? É muito comum nos pré-socráticos você ver a estrutura do texto escrita em forma de poesia, né? Até em Platão você tem certas características disso, né? Certos rastros, e um traço forte de mitologia, né? Como mitologia não é o meu forte, eu não vou conseguir transmitir em mínimos detalhes, né, tudo aquilo que diz respeito à religião grega, né? Mas o que diz respeito ao conteúdo filosófico daqui eu consigo. Então, Parmênides ele tenta passar a sua visão filosófica por meio de um conto, né, um conto poético. E nós vamos ler juntos agora esta poesia, né? Ele começa da seguinte maneira: os corcéis que me transportam, tanto quanto o ânimo me impele, conduzem-me, depois de me terem dirigido pelo caminho famoso da divindade, que leva o homem sabedor de todas as cidades. Por aí mesmo me levaram aos habilíssimos corcéis, puxando o carro, enquanto as jovens mostravam o caminho. O eixo silvava nos culpos como uma seringa, né? Então, vamos lá. Ele está sendo levado praticamente por uma carruagem, né? Ele está sendo levado, né? Aqui está descrevendo o barulho que está fazendo, né? Isso de silvava é aquele barulho que as rodas fazem, né? Quando elas estão rangendo. E está sendo descrito uma elevação. Isso é muito importante, né? Em Platão, vocês vão ver essa característica, por exemplo, de descida ou subida no início de um texto, né? Se um texto, às vezes, ele já começa
com uma descida, ele está querendo demonstrar, às vezes, uma decadência ou entrada em uma coisa ruim. E muitas vezes, quando ele já começa com uma subida, ele quer mostrar de vez uma elevação, e geralmente os textos podem ter essas características. Então, prestem muita atenção. Às vezes ele começa elevando e termina caindo, né? E às vezes ele começa em queda e depois sobe, né? Isso é proposital. Aqui, no caso, ele está sendo elevado a um certo conhecimento. Então, calma, que conhecimento será esse, né? Incandescendo, o eixo silvava nos cubos como a seringe, incandescendo, ao ser movido pelas duas rodas que vertiginosamente o impeliam de um lado ao outro. Quando se apressaram, as jovens filhas do sol a levar-me, abandonando a região da noite para a luz. Né? Então vejam, transição de elevação e depois abandonando a noite para a luz. Né? Oposição entre vazio e presença, né? Escuro e claro, né? Ignorância e sabedoria. E aí eu coloquei uma anotação aqui, né? O sol, na cultura grega, é o que representa o testemunho, né? Então, prestem atenção. Como o sol, ele ilumina todas as coisas, né? É comum você ver, por exemplo, que se jure pelo sol, né? Na cultura grega antiga, porque ele está testemunhando e vendo todas as coisas. Além de ele representar também o carro de Hermes, né? Aí depois eu fiz outra anotação. Aqui da noite, as filhas do testemunho, do sol, o guiam pela carruagem, que igualmente é o sol, para a luz. Libertando com as mãos a cabeça dos véus que escondiam, aí está o portal que separa os caminhos da noite e do dia. Encimado por um diantel e um umbral de pedra. O portal, etéreo, fechado por enormes batentes, das quais a justiça vingadora detém as chaves que abrem e fecham. A ela se dirigem as jovens com doces palavras, persuadindo-a habilmente a erguer para elas por um instante a barra do portal. Ele abriu-se, revelando um abismo iante, enquanto fazia girar, um atrás do outro, os estridentes gonzos de bronze, fixados com pregos e cavilhas. Por aí, através do portal, as jovens guiaram com celeridade o carro e os corcéis. E a deusa acolheu-me de bom grado, mão na mão direita, tomando, e com estas palavras se me dirigiu. Né? Então vamos lá, ele finalmente entrou, tem todo um drama em torno da entrada dele, então esse conhecimento deve ser uma coisa de grande peso, né? Esta tal elevação que ele vai ter, esse conhecimento. Então, né, a deusa tomando ele pela mão direita, né, diz: ó jovem, acompanhante de aurigas imortais, tu que chegas até nós, transportado pelos corcéis, salve. Não foi um mau destino que te induziu a viajar por este caminho, tão fora do trilho dos homens, mas o direito e a justiça. Percebam que você ter uma boa conduta moral é diretamente associada com você ser sábio. Né? A moralidade ela é muito relacionada com a questão da sabedoria, você ser um indivíduo justo. Terás, pois, de tudo aprender, o coração inabalável da verdade fidedigna e as crenças dos mortais em que não há confiança genuína. Né? Aí eu fiz uma anotação, eu escrevi: o conhecimento do ser, a luz aqui contemplada, alude claramente à moral, compreende o ser quem é justo. Tá? As crenças dos mortais em que não há confiança genuína também aprende. Tá. Mas também isso aprenderás. Aí isso eu grifei, prestem muita atenção nesse trecho. Como as aparências têm de aparentemente ser, passando todas através de tudo. Vamos, vou dizer-te, e tu escuta e fixa o relato que ouviste. Quais os únicos caminhos de investigação que há para pensar? Tá? Agora, isso aqui eu grifei em vermelho, né, que isso é importante. Vamos lá. Únicos caminhos da investigação que há para pensar, né? Quando vamos investigar uma questão, quando vamos analisar algo. Um que não é para não ser. Ou seja, um dos caminhos, né, pelo qual você analisa uma coisa é aquela coisa onde você afirma que a coisa é. Se você está afirmando que uma coisa é algo, quer dizer que ela não pode não ser aquele algo. Quando você afirma que algo é, ele é completamente o oposto do não ser. Isso pode parecer algo muito primário, muito primitivo. Então, às vezes alguém pode olhar e falar: olha, mas veja, legionário, até uma criança sabe disso. Ela sabe que se uma coisa é algo, ela não pode ser outra coisa. Né? O ser é ser e o não ser é não ser. Né? Porém, vai ficar claro por que isso está sendo tão retratado. Às vezes uma coisa que é muito basilar, que é uma coisa simples do raciocínio humano, nós caímos em erro, né?
justamente por desvirtuamento das virtudes intelectuais, né? Ou às vezes por desonestidade, mas vocês vão entender. Esse caminho aqui, que é o caminho do ser, ele diz o seguinte: é o caminho de confiança, pois acompanha a verdade. Ou seja, você está afirmando algo, né? E isso é o caminho da confiança. Existe um ato de confiança. Toda vez que você olha para um objeto e você afirma que ele é algo, você confia naquela informação. É uma espécie de fidelidade que você está estabelecendo, né? Semelhante ao que temos na questão da fé, quando você tem uma fidelidade com Deus, né? Então, veja, até quando você prova uma coisa por meio de um raciocínio lógico, ou porque você demonstra ela de forma cabal, ainda assim envolve confiança, mesmo que seja por prova lógica, né? Confiança não é necessariamente uma confiança cega, até mesmo a confiança racional exige um grau de confiança, né? Aí eu escrevi aqui: é sábio atribuir a confiança ao ser, pois por esta investigação admitimos aquilo que por si mostra e temos fé naquilo. Crer no metafísico, no ser das coisas, é relação de confiança. Tá? Enfim, continuando aqui. O outro caminho, né? Vamos lá, ele falou que tem dois caminhos na investigação. O primeiro é esse do ser, que envolve a confiança e a verdade. Depois ela diz, né? O outro, que não é, que tem de não ser. Este te indica o ser caminho em tudo ignoto. Pois não poderás conhecer o que não é consumável, nem monstrável. Então, um caminho é o do ser, o da confiança, onde você faz a afirmação, e outro é da completa negação, né? Então, ou você vai tentar chegar num raciocínio por meio de afirmações daquilo que se mostra de uma forma cabal, por meio de confiança, ou você desconfia de tudo, né? Você não afirma que uma coisa é, mas sim que ela não é, né? Então, por exemplo, olha, isso não é isso, poderia ser de outro modo, não é certeza, né? Então ela comenta, te indico ser o caminho em tudo ignoto, né? Pois não poderás conhecer o que não é. Então, assim, se você tenta por meio da negação da afirmação, ou seja, você se recusa a ter confiança em afirmar que as coisas são. Olha, sobre essa questão, né, de se as coisas são ou não são, o que nós podemos afirmar com toda certeza é o seguinte: se você ficar afirmando que as coisas não são, você nunca vai estar afirmando nada. Você não vai estar chegando em lugar nenhum. Você não vai conseguir construir nenhum raciocínio. Porque você só está negando, você não está afirmando algo, né? E eu vou aludir a uma certa questão aqui, né? O Chesterton, se fôssemos traduzir aqui, né? Ele chamaria isso que Parmenides chama de o caminho do ser, de senso comum. Como assim senso comum? O senso comum do qual Chesterton fala é o seguinte: um cachorro é um cachorro e ponto final. Porque essa definição estaria errada? Porque esse conjunto de coisas nas quais você denomina cachorro não seria um cachorro. E Chesterton, ele comenta que com o pensamento moderno, se tornou muito comum que as pessoas simplesmente negassem qualquer objetividade de qualquer coisa, né? Então, veja, isso pode ser dessa forma, mas ao mesmo tempo não precisa ser. Isso aqui é assim, mas eu posso transformar, tal coisa é o que eu quero. Enfim, em resumo, Chesterton chama essa coisa de senso comum. Qual o livro Os que fala filósofos, sobre isso? em praticamente toda a obra do Chesterton ele comenta disso, né? Na obra dele sobre São Tomás ele comenta, em Hereges ele comenta, em Ortodoxia, né? Tipo, tem um verniz desse senso comum. Em Padre Brown você tem elementos disso também. Tipo, enfim, eu não sei se tem um livro específico disso, né? Mas se a pessoa ler Hereges e Ortodoxia, né, ele já praticamente pega esse conceito. No no Homem Eterno é muito claro isso também, mas não é tanto o foco, né? Mas, enfim. Agora, você vai perceber geralmente em pessoas que são muito duvidosas que elas nunca chegam a grandes raciocínios. Então você pega certos filósofos que eram, como dizer assim, desconfiados, né? Em vez de falar as coisas são, ele fica tipo, olha, mas e se não for, e se não sei o quê, e se não quê? Não importa quantas demonstrações você prova, ele tem um caráter desconfiado, né? Isso geralmente reflete na epistemologia. Então, por exemplo, o caso do nominalismo, né, do Guilherme de Ockham, da questão de você, não, olha, todas as coisas são nomes, né, e esses nomes, né, ele não pensa que esses nomes se referem a algo real, não, olha, tudo são apenas nomenclaturas, não sei o que, tá, mas quando você cria essa desconfiança na formalidade das coisas, você não desenvolve nenhum raciocínio. Então o ponto é o seguinte: vamos supor que o indivíduo ele não acredite que você consegue nomear os objetos, entendeu? Ok, pode continuar assim, mas você também não vai sair disso, você vai ficar num perpétuo
numa perpétua esquizofrenia. Nunca vai construir nenhum raciocínio. Né? Querendo ou não, todo raciocínio ele envolve um grau de confiança. Né? Então, você vai ver que essa linha que ele está traçando, esses dois caminhos, eles estão na filosofia até hoje. Esses dois caminhos que estão sendo traçados, né? Que Parmênides colocou na boca da deusa. Então, percebam, o caminho da desconfiança, ele geralmente vai levar ao materialismo, porque a desconfiança nas sentenças metafísicas vai fazer com que a pessoa apenas ligue para aquilo que ela está vendo, está interagindo diretamente, né? Aquilo que é prático. Né? Então, geralmente, essa corrente de pensamento do não ser, que é da dúvida, né, de atingir informações apenas pela negação, né, ela leva a isso. Ela geralmente tenta levar a isso. Tende ao materialismo, tende ao nominalismo, tende às epistemologias duvidosas que não admitem o ser, admitem apenas um fenômeno, por exemplo, né, um fenomenologismo extremado, enquanto as da afirmação, que são a coisa é o que vai dizer a respeito a Sócrates, é o que vai dizer a respeito a Platão, a Pitágoras, a São Tomás de Aquino, a praticamente toda a tradição platônica e praticamente toda a filosofia medieval, né? Excluindo o nominalismo, essas correntes que vão surgir posteriormente quando o aristotelismo se degenerar. Né? Mas, enfim, continuando a poesia, né, para que tenhamos progresso, né, para que ainda hoje consigamos tratar de Heráclito. Cadê? Eu vou repetir a última parte, né, que ele estava falando desse caminho que não é. O outro que não é, que tem de não ser, este te indica o ser o caminho tudo ignoto, pois não poderás conhecer o que não é, nem é consumável, nem mostrá-lo, pois o mesmo é pensar e ser. Então ele fala, o mesmo é pensar em ser. No ato de pensar, você é. Então, isso aqui a gente pode fazer alusão a Descartes do Código Ergo Sum, mas eu fiz uma associação aqui com Lavelle, né? Que o Luiz Lavelle ele identifica o objeto do seu pensamento com o próprio ser da coisa. O simples fato de que você está pensando num objeto, que você concebe aquele pensamento é algo e se refere a algo e se intui de algo objetivo. Ele não tem como não ser desta forma, entendeu? Mesmo que você não acredite que ele seja diretamente objeto. Então, esse trecho tão pequeno, são pouquíssimas palavras, pois o mesmo é pensar e ser. Define tudo isso. Tem tudo isso incrementado dentro dele. Mas continuando. Nota também como que o que está longe pela mente se torna firmemente presente, pois não separarás o ser da sua continuidade com o ser. Isso é absolutamente Luiz Lavelle. Absolutamente Luiz Lavelle. Você concebe o ser da coisa, né? Então, por exemplo, você concebe o que seria, por exemplo, o conceito de universal, certo? E aí depois você deixa esse conceito na sua mente para lá e vai fazer outras coisas. Então você retoma de novo o mesmo conceito e ele tem as mesmas configurações, as mesmas propriedades, o mesmo funcionamento, a mesma essência. Ela não some. Então ela não foi uma impressão momentânea da sua mente. Né? Existe uma continuidade do ser que não se perde. E se essa continuidade daquela coisa que você apreendeu, ela continua presente com a mesma formalidade, né? Isso quer dizer que ela está perene no próprio ser, ela nunca deixou de estar lá. Ela apenas não está presente na sua consciência naquele momento, quando você não pensa naquele termo, quando você não pensa naquela forma. Né? Nem dispersando por toda parte, segundo a ordem do mundo, nem reunindo. Enfim, eu vou dar uma pausa aqui, né, antes da gente continuar. Eu prometo que se vocês quiserem eu dou uma acelerada na poesia. Eu não quero, tipo, acelerar as coisas, eu quero que as coisas levem o tempo necessário, né? Mas eu quero saber, vocês têm algum comentário para fazer? Alguma coisa não está clara? Alguma pergunta, alguma coisa? Não tenho vergonha, não tenho Mandaram medo de pergunta no chat. inclusive você, o Arnold, se você tiver alguma coisa a comentar. Mandaram Eu sei, pergunta no chat. Tô tossindo a cada 5 segundos, cara. Deixa quieto. Eu também, pô. Pode, não tem problema. Tô de boa. Continua aí. Então tá bom. Tá, se ninguém tem ninguém para comentar, eu vou continuar a leitura. Para mim é o mesmo. Por onde hei de começar, pois aí tornarei de novo. É necessário que o dizer e pensar que sejam, pois podem ser, enquanto nada não é. Nisto te indico que reflitas. Desta primeira via de investigação,
T, e logo também daquela em que te afasto, e logo também daquela em que os mortais que nada sabem vagueiam com duas cabeças. Então, percebam bem, está falando aqui, né, que essa primeira via, que é a boa, esse bom caminho que essa deusa mostra, né, ele não é patente dos mortais. Os mortais, eles seguem esse caminho duvidoso. E ela chama aqui os mortais de duas cabeças. Isso tem um significado. Eu recomendo para vocês um conto infantil do Chesterton, né, que acho que o nome do conto era O Gigante de Duas Cabeças, alguma coisa assim. Né? Em resumo, esse conto ele fala o seguinte, né? Eu vou tentar reproduzir ele de memória bem rápido. É uma história infantil, né, que o Chesterton tentou escrever. Tinha um cavaleiro, né, e esse cavaleiro ia atrás de lutar com um gigante. Né? Tinham dois caminhos, né? Em cada caminho tinha um gigante diferente. De um lado tinha um gigante de uma cabeça e do outro lado tinha um gigante de duas cabeças. Vários, né, guerreiros, eles foram lutar contra o gigante de uma cabeça e levaram uma surra, né? Foram arrebentados. E esse herói, né, da história, ele vê eles voltando arrebentados e fala, né, olha, eu vou lá lutar com um de duas cabeças. Eles olham para ele e pensam, você tá maluco? A gente levou uma surra do gigante de uma cabeça e você vai lutar com um de duas? Né? A conclusão é o seguinte, ele facilmente derrota o de duas cabeças. Né? Quando ele chega para um mago, né, que eu não lembro por qual contexto, não lembro qual a razão dele estava lá, não lembro, ele fala o seguinte, né, ele dá a lição de moral da história. Né, ele comenta, olha, né, porque é um livro infantil, você ao longo de sua vida vai encontrar muitos gigantes, né, muitos mestres. Alguns vão falar que é bom você ter duas cabeças, outros vão falar que é bom ter uma. Né? Esses que mandam que você tenha duas cabeças, eles são maus. A questão é a seguinte, o gigante de uma cabeça, independente de se ele era muito forte, independente de como era o tamanho dele, se ele tem uma cabeça, ele tem mais coerência. O gigante de duas cabeças pode se comparar ao indivíduo que é hipócrita, tanto, não na questão necessariamente de caráter, eu poderia dizer, mas também na questão de raciocínio. Né? Se você não tem certeza verdadeira sobre um ente, sobre uma conclusão que você acredita, ou você segue mais de uma, né? Seja porque você às vezes segue religião e mistura às vezes com ideologia, né? Eu já experimentei essa desgraça, seja porque você mistura, enfim, né, coisas distintas que tem algum ponto de cisão, você encontra essa deficiência de caráter e de evolução. Né? Também no intelecto. O seu intelecto ele fica afetado. Né? Você tem tendência a ser puxado para baixo. Não existe coerência, não existe uma síntese boa daquilo que você acredita. Enfim, continuando. Onde eu parei? Ah, tá. Vagueiam com duas cabeças, pois a incapacidade lhes guia no peito a mente errante, e são levados surdos, ao mesmo tempo que cegos, aturdidos. Multidão indecisa, que acredita que o ser e o não ser são o mesmo. Calma, isso aqui é muito importante. E o não mesmo, para quem é regressivo, o caminho de todas as coisas. O que eles estão querendo dizer quando ela fala que a multidão acredita que o ser e o não ser é o mesmo? Porque, por conta da questão da ilusão, as pessoas tendem a associar o não ser, a ausência, com presença. Então, vou dar um exemplo, tá? Isso é uma deficiência da própria razão humana. Peraí, o Cedro, ele tá bem? Ele caiu da ligação? Ah, tá, ele saiu. Não, tudo bem. Depois ele vê. Enfim, do que eu tava falando. Ah, tá. Isso eu já falei várias vezes no canal, já tratei várias vezes, mas eu vou repetir mesmo assim porque precisa para complementar. Se eu abro uma gaveta, a gaveta, ela indica presença, ela é um ser. Quando eu me refiro ao vazio da gaveta, não é correto eu falar que isso é uma presença. O vazio da gaveta não é uma presença. Ele é uma ausência. Só que a minha linguagem, a minha forma de descrever esta falta é por presença, porque eu não consigo agir por ausência, entendeu? Eu não consigo me ausentar ao agir. Toda ação minha é uma forma de presença. Então, se eu tentar descrever que não tem algo ali, eu só consigo descrever isso por meio de algo que está aí, que é a linguagem. Então, isso entra naquela questão insuportável de discussão sobre o paradoxo de Epicuro, né, onde, por exemplo, você fala da substancialidade, né, da questão que o mal não tem substância, e a pessoa insiste com todas as forças que o mal tem substância, né, e ela fica com essa ilusão de que o mal tem substância, apenas porque ela consegue descrevê-lo e falar dele.
né? Sendo que quando você analisa de certa forma, o que você tem é o bem. O mal, né, é uma ausência, uma privação do bem que você percebe. Mas essa percepção de uma falta, né, ela não é algo, ela não é uma presença. Não importa que você consiga linguisticamente definir aquilo. Não é porque você definiu que a coisa tem presença. Pelo contrário, a sua definição, a sua linguística tem presença. Então, todo indivíduo, né, que nega que Agostinho refutou o paradoxo, que fica com a esquizofrenia de não, olha, que absurdo você falar que o mal não tem substância, o mal ainda assim existe propriamente, né, dessa mesma forma. Veja, é correto enquanto acidente, mas tentar falar que tem substancialidade, sendo que isso é uma confusão linguística, né, a pessoa dá um nó na cabeça dela. Né? Ela está simplesmente caindo numa falácia linguística, que é uma das piores coisas que você pode cair em filosofia, que é você confundir a linguagem com o conteúdo da coisa. Né? Sendo que a linguagem é apenas um meio para expressar o conteúdo, ela não é o conteúdo. Né? Então ele cai numa espécie de fundamentalismo textual. Né? Inclusive muitos filósofos fracassam por conta disso. Mas enfim, vou continuar aqui. Tentar apressar um pouco mais. Pois nunca isto será demonstrado, que são coisas que não são. Mas afasta desta via de investigação o pensamento. Não te fores por este caminho, o costume muito experimentado, deixando vaguear olhos que não veem, ouvidos soantes e língua, mas decide por argumento a prova mais disputada de que falei. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Vou ver se agora quais são apenas os pontos importantes aqui. Eu não vou pegar todos porque tem até aspectos de cosmologia aqui, que esses não são tão importantes para o momento atual. Quanto ao autêntica. Ah, não, calma, como que eu ia deixar isso passar? Não, eu ia deixar uma coisa importantíssima passar, vamos lá. Aqui ele vai tratar sobre a questão do ser, né? Vamos lá. Algo é, correto? Você consegue definir a presença, o ser das coisas. Mas vamos analisar esse raciocínio. Só falta agora falar do caminho que é, né? Então vamos lá, ele vai começar a falar desse caminho do ser. Sobre esse, são muitos os sinais de que o ser, né, ou seja, esse ser, haver, é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi, nem será, pois é agora um todo homogêneo. Né? Então veja bem, o ser, né, o haver, a própria ideia de ser, né, ele coloca, ele não é gerado, ou seja, sempre existiu o conceito de ser, nunca em algum momento existiu nada. Né, porque o nada depende do ser, o nada absoluto é impossível. Então ele começa falando, existe presença, existe o ser. Então o ser não foi criado, ele não foi começado por algo. Depois ele fala, ele é indestrutível. Né, ele não pode deixar de existir. Né, isso faz sentido. Né, porque se você fala que as coisas vão deixar de existir, então o ser para de existir. E se o haver no universo, né, a existência das coisas deixa de existir, você entra no não ser absoluto. O não ser absoluto é impossível porque só existe o não ser relativo. Né? Então, ou seja, esse ser, esse caminho do ser, mostra que ele não é gerado, mostra que ele não é destrutível, né? E depois ele fala, pois é compacto, né? Inabalável e sem fim. Não foi, né? Nem será. Né? Não foi no sentido de que, por exemplo, não acabou, né? Não teve seu momento enfim, pois é agora um todo homogêneo, né? Ou seja, ele ainda por cima é homogêneo entre as partes, ele não possui desigualdade entre as suas dimensões, né? Por exemplo, eu consigo, né, num estojo, determinar uma parte maior ou uma menor, mas e no ser? O próprio haver, você consegue, de alguma forma, determinar um mais e um menos? Né? Por exemplo, quando eu falo de categorias, se eu falo, por exemplo, de lugar, eu consigo definir alto e baixo, né? Se eu falo de forma, eu consigo definir formas diferentes. Se eu falo de números, eu consigo definir números maiores e menores. Se eu falo de... enfim. Agora, quando eu falo do próprio ser, o haver, o existir, não existe nada disso. Ele é uniforme em todas as partes. Né? Então chegamos até aqui que ele é ingênito, ele é indestrutível, é compacto, inabalável, homogêneo. Né? Ele fala uno. O existir é uno. Todas as coisas que existem, elas existem dentro da própria existência do ser. Ou seja, o que existe, né, existe por meio do ser.
então é tudo uma unidade. Né? Tudo existe por meio do uno. Com efeito, que origem lhe investigarias? Como e onde se acrescentaria? Nem do não ser te deixarei falar nem pensar, pois não é dizível nem pensável, visto que não é. E que necessidade o impeliria a nascer depois ou antes, começando do nada? E assim é necessário que seja de todo ou não. Né? Então ele está comentando, como que as coisas vão vir do nada? Como que o nada vai ser algo? Não tem como. Né? Ele fala, é necessário que seja de todo ou não. Ou seja, ou há o ser ou não há. Como não tem como não haver, ele é. Nem a força da confiança consentirá que do não é nasça algo ao pé dele. Né? Então, isso aqui é aquele princípio, né, do... Agora, calma, me fugiu o termo latino. Não posso esquecer esse termo, é muito importante que vocês tenham. Ex nihil nihil fit. Né? Do nada, nada se faz. Né? Do zero, nada se faz. Então, do vazio, nada se gera. Né? Você gera algo a partir de algo. Né? É praticamente isso que ele está dizendo aqui. Por isso, nem nascer, nem parecer, permite a justiça. Calma aí, não, peraí, eu fugi da parte que eu tava, não. Ah, tá. Por isso, nem nascer, nem perecer, permite a justiça, afrouxando-se as cadeias, mas sustem-nas. Esta é a decisão acerca disso. É ou não é? Decidido está, então, como necessidade, deixar uma das vias como impensável e inexprimível, pois não é via verdadeira, ou seja, ele não está só dizendo que tem essa via que é falsa, né, que é a via do caminho errado, como ela sequer existe, você não tem outro caminho, você é obrigado a aceitar o caminho do ser, que é a única coisa autêntica que existe. Então o outro não é sequer uma opção. Né? E se você aceita o caminho do ser, você tem que necessariamente aceitar essas características que o ser possui. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Pois se era, não é, nem poderia vir a ser, né? Aqui ele vai comentando sobre a questão do não ser. Por isso, todo contínuo, pois que é com que é, além disso, é imóvel nas cadeias dos potentes laços. Então, ele está falando por cima que isso é imóvel, né? Dentro da cadeia, né? Da ordenação das coisas, sem princípio nem fim, pois gênese e destruição foram afastados para longe, repelidas pela confiança verdadeira. Né? Então ele não se gera, não se destrói. Ele está alheio a isso. Né? Toda destruição e toda geração que ocorrem, né, por meio da patência dele. O mesmo em si mesmo permanece e em si mesmo repousa, e assim firme em si fica. Pois a potente necessidade o tem nos limites dos laços que o todo e o lado o cercam. Portanto, não é justo que o que é seja incompleto, pois não é carente ao que não é, contudo, tudo lhe falta. O mesmo é o que há para pensar e aquilo por causa do que há pensamento. Eu acho que vocês já conseguiram entender, né, praticamente ao que ele está se referindo. Está muito claro em entender aqui ao que ele está referindo. Obviamente, ele está se referindo a Deus. Né? Peraí, deixa eu ver os comentários aqui. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso? Enfim, gente, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, né? O bom de tratar os pré-socráticos com calma é o seguinte: esse raciocínio aqui que ele está usando praticamente está provando, né? Não provando, mas mostrando as características divinas, né, do próprio Deus. Já nos pré-socráticos, a gente não chegou em São Tomás de Aquino. A gente não passou nem por Platão. Né? E nos antigos a gente já tem isso. Então, você pode me perguntar, então eu posso usar Parmênides para provar Deus? De boa, né, se eu quiser. Você pode literalmente usar Parmênides para provar Deus. Você pode pegar esse texto, você pode destrinchar em detalhes, meditar com muita calma isso aqui, e se você souber de cor isso aqui, você vai conseguir demonstrar Deus onde quer que seja. Né? Talvez apenas complementar um pouco com terminologias e um pouco de rigor, porque aqui não tem tanto, né? Mas a estrutura é poética, né? Mas enfim. Cadê? Ah, tá. Pois sem o que é está permitido, não acharás o pensar. Peraí, calma aí. Eu preciso descansar a voz, senão eu vou passar mal. Comentem alguma coisa. Eu quero ouvir vocês falarem algo enquanto eu descanso a voz. Lê pra mim a pergunta dele, ô Salomão, por favor. Do João. De quem? Lê a pergunta do João pra mim. Não, do Eduardo, Guardian. poderia simplificar a leitura depois de terminar de ler? Ah, tá, do Guardian.
Se tudo é Eu não sei se eu baseado consegui. em uma. Quê? Quando eu continuo. Se tudo é baseado em uma confiança ou desconfiança, como descobrir algum grau de verdade, principalmente metafísica, a partir de uma dedução baseada em confiança? Perdão se a formulação da pergunta estiver ruim. Tá, eu entendi o que você quer dizer. O que está querendo dizer é o seguinte, né? Que as coisas que você afirma, não é que você não pode duvidar das afirmações metafísicas, não é isso que ele está querendo dizer. Com confiança, ele está querendo dizer o seguinte: para você construir um raciocínio é a partir de blocos de tijolo. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Todo escuro, né, possui algo de preto. Meu gato é preto, logo ele possui algo de escuro. Eu usei apenas afirmações. Mas se eu quiser, por exemplo, né, definir algo a partir da negação, né, por exemplo, olha, eu não tenho um gato, ele não é preto e ele não é escuro. Eu não estou afirmando algo, entendeu? Eu estou negando. Claro, isso me torna chegar mais perto de afirmar o que ele de fato é. Né? De certa forma, assim, não é prático, entendeu? Você não chega a uma conclusão, né, por meio da negação. Né? Então, veja, se eu falo, olha, os objetos não são, tá? Tá bom, ok. E agora, o que eu faço a partir disso? Como que eu continuo a filosofia? Se a filosofia afirmar a verdade, e eu chego e falo, esse objeto não é, e aí? Eu faço o que depois disso? Morreu, né? Acabou todo o raciocínio. Né? Ou eu posso, né, meter malabarismos. Eu posso tentar construir uma filosofia inteira baseada na negação. Só que ela é uma filosofia, ela é um castelo construído em cima da areia, né? Ela é uma casa construída num lugar sem que cai a chuva, desmorona tudo, né? Aquelas casas de... Vocês entenderam. Então não é algo coerente. Né? Agora, se eu afirmo aquelas coisas que se demonstram por si, né, não estou falando para você confiar cegamente em todos os raciocínios. Quando eu digo a questão da afirmação, né, eu digo aquilo que obviamente está patente, entendeu? Aquilo que você pode afirmar, não é aquilo que você está chutando, né, mas aquilo que você pode afirmar por si só ele demonstra algo, por si só ele tem presença. Enfim, deixa eu continuar aqui a... Pois eu não vou aguentar a leitura não, calma aí. Desculpa aí, peço um pouco de paciência para vocês, minha garganta não aguenta falar muito. O Salomão, o texto está quase no final. Não, calma aí, vamos lá, deixa eu aguentar. Eu vou te passar para você ler para mim. Mas vamos lá. Tá. Pois não é nem será outra coisa além do que é, visto o destino o ter amarrado, para ser inteiro e imóvel. Acerca dele são todos os nomes que os mortais instituíram, confiantes de que eram reais. Gerar-se e destruir-se, ser e não ser, mudar de lugar e mudar a cor brilhante. Visto que tem um limite extremo, é completo, por todos os lados, semelhante à massa de uma esfera bem rotunda, em equilíbrio do centro a toda parte, pois nem maior, nem menor, aqui ou ali, é forçoso que seja. Isso aqui me deixou reflexivo na época que eu li, porque eu pensei, ok, ele está definindo o ser, né, o haver, né, que eu identifico aqui como Deus, como uma esfera, né? Ele fala que geometricamente, né, se essa perfeição, se o haver tivesse no presente, seria esfera, né, porque possui equilíbrio de toda parte, do centro, nem maior nem menor, aquilo ali. E aí eu estava imaginando, né, e eu pensei o seguinte, aquelas pinturas que nós temos, de estilo quase mitológico, renascentistas, né, seria legal se nós tivéssemos uma pintura, né, daquelas de altíssima qualidade, né, bonitas, desta cena, dessa história que Parmenides conta. E eu vi que não existe nenhuma pintura disso. Né? No caso, a pintura dele, né, chegando, né, a deusa, ele revelando essa informação, né, ele vindo com a carruagem e ele segurando uma esfera, né, um orbe na mão, que poderia representar o ser. Isso seria interessante. Imagina uma pintura disso, né, desenhada por um Da Vinci, um Rafael, enfim. Deve dar para fazer com o EA isso aí, mas seria legal que fosse um artista. Né? Se algum dia, né, se alguém for ouvir isso, futuramente tiver talento, um talento extremo, né, poder aplicar isso para que continue sendo produzida arte de alta qualidade, porque ainda tem muitas obras que podem ser transformadas em bons quadros, não é porque estamos nos tempos modernos que precisa parar com aquilo. É.
Mas enfim, deixa eu voltar ao tema. Em torno disso. Tá bom, eu acho que por aqui tá bom. Acho que por aqui já tá bom. Né? Depois fala a questão do dia da noite, né? Como analogia a isso também. Depois comenta um pouco sobre a Terra. Aqui um pouquinho mais de mitologia. E aí acaba o texto. Né? Aqui já eram os últimos trechinhos minúsculos. Né? Que parecem um pouco vagos também, não parecem tão bem entrelaçados. Mas enfim. Eu acho que por aqui concluímos Parmênides. E antes de irmos para Heráclito, eu peço, por favor, tenham o que falar. Se vocês não tiverem o que falar, eu vou morrer hoje. Eu preciso que vocês deem esse descanso para minha garganta. Eu vou ficar um pouco quieto agora, 1 minuto. Se eu ficar 1 minuto sem falar nada, não tem problema. Façam algo, digam algo. Se vocês forem falar por texto, Salomão vá avisando e vá lendo para mim os textos. Pera, ele caiu? Ah, caramba. Tá bom, Salomão caiu. Alguém consegue ler aí para mim? Eita, calma, tá gravando? Não, tá gravando. Tá gravando. Tá. Alguém consegue ler em voz alta para mim os textos? Por favor, me confirme. Eu posso ler, pode ser? Tá, por favor, muito obrigado. Bom, mas por enquanto eu sei pergunta. Só o João que perguntou logos, foi a única coisa que ele perguntou. Eu acho que ele quis se referir à definição de logos. Calma que vamos chegar lá. Né? Lá pro final vou entrar na questão do logos. Ainda não estamos falando disso. Isso vai ficar patente realmente com Heráclito. Né? Com Parmênides ainda não tá patente isso. Mas fora isso, não teve nenhuma pergunta, não. Tá, mas vocês estão todos entendendo? Eu não sei se eu tô sendo abstrato, não sei se... Se eu perguntasse para vocês, por exemplo, o que é o ser, o que... Alguém aqui se dispõeria, arriscaria explicar Heráclito, baseado naquilo que eu falei agora? Contar um pouco sobre esse mito, discorrer sobre ele? Para eu escutar e avaliar? Eu acho que tá bem abstrato, assim, só que não é culpa sua, eu só acho que é algo que a gente mesmo tem que pensar sozinho um pouco antes, sabe? Acho que tem um certo tempo para a gente poder digerir um pouco melhor essas ideias. Elas são um pouco profundas, eu acho. Tudo bem, né? Eu só peço que vocês depois peguem um caderninho, né? Tipo, capricho mesmo, né? Para fazer valer as causas, né? Não só ouvir, né? Que anotar com um caderno depois, dar uma reouvida é muito importante. Mas antes eu quero perguntar, o que vocês entendem por ser? Alguém pode me responder aqui? O que vocês entendem por ser? Como vocês definiriam isso? É a substância de um ente e no que ele é de fato. Não tá errado, né? Mas eu pensava que ia ser uma resposta mais simples, né? É a coisa, né? Aquilo que tá ali. Né? Mas deixa eu pensar. Vocês acham que a questão dele ter explicado em forma de mito, né, embaralhou ou vocês acham que isso facilitou? Vocês preferem a filosofia dentro dessa estrutura poética ou vocês acham que isso só dificulta? Né? Porque assim, eu tenho um problema com poesia, um problema muito sério. Né, mas eu não sei as outras pessoas, eu queria saber um pouco disso. Eu queria realmente saber o que vocês têm a dizer sobre isso. Não, eu diria que varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que, por exemplo, conseguem ler textos mais pragmáticos, com mais sociedade para o entendimento, e tem pessoas que não. Então, pelo menos para mim, é tranquilo. Tanto ler uma escrita mais pragmática, com termos mais brutos, do que ler um escrito mais poético. Olha, eu vou mandar depois o PDF com os meus rabiscos e as minhas anotações lá nos arquivos das aulas. E o que eu recomendo que vocês façam é o seguinte, tá? Para vocês memorizarem isso aqui de forma cabal. Vocês não vão esquecer se vocês fizerem isso. Vocês vão levar para a vida inteira. Né? Quando nós associamos uma coisa à outra, fica muito mais fácil de memorizar. Então, veja bem.
Se vocês pegarem essa história, lerem ela com calma, tudo que está nela, e conforme vocês forem lendo o texto vocês mesmos, com a própria mente de vocês, e refletindo, né, esse backstory, este preâmbulo filosófico que está escondido dentro dele, quando vocês forem lendo as palavras da poesia, vocês vão se relembrando. Então vejam bem, se vocês memorizarem essa poesia inteira, não estou falando memorizar letra a letra, não é necessário, mas memorizarem a sequência dela. Então, por exemplo, tá falando da carruagem, você fecha os olhos e imagina a carruagem, entendeu? Você medita tudo o que está acontecendo. Chegou a deusa, você imagina ela conversando com ele, entendeu? Você imagina uma aparência para ela, imagina uma aparência, né, para Parmênides, você imagina detalhadamente cada processo, né, da mesma maneira como no terço a gente medita as imagens enquanto faz o Ave Maria. Né, você vai meditar esse acontecimento inteiro, porque toda vez que você quiser lembrar de Parmênides, você vai lembrar dessa história e toda essa filosofia, tudo isso que eu tratei aqui, né, por eu acho que mais ou menos 1 hora, não sei quanto, deixa eu ver quanto tempo deu, quase 50 minutos, tudo que eu tratei nesses 50 minutos vai automaticamente vir para a cabeça de vocês. Então, a chave é, peguem a poesia, memorizem ela e acabou. E aí vocês podem perguntar, mas, legionário, vai valer a pena eu aprender essa poesia? Tipo, isso não é São Tomás, né, não é Agostinho. Vai valer muito a pena por quê? Primeiro, você vai conseguir demonstrar Deus usando um pré-socrático, você vai conseguir falar de definições, características de Deus, né? Apenas com isso, você vai conseguir praticamente pegar o pilar do ser das coisas, isso você vai ver em praticamente toda a filosofia, né? Então, se você sacar Parmênides, você vai, tipo, engolir Platão com a maior facilidade do mundo, entendeu? Tipo, você vai ter muita facilidade com Platão, mas muita, muita, muita. Né? E com facilidade com Platão, você vai ter facilidade com Aristóteles, né? Então, assim, são apenas 8 páginas, né? É que como eu li demorado, né? Foi demorado, mas são 8 páginas. 8 páginas, não mais que isso. Né? Ao longo de uma semana, vocês conseguem pegar, ver esse texto, escutar, é até divertido, tá em forma de história. É divertido de imaginar. Você imagina como se você estivesse lendo mitologia, né? Para que não fique entediante. Né? Mas eu acho que a linguagem que está sendo usada aqui é interessante. Né? Mas enfim, vamos lá. Agora que a gente tratou da questão da permanência, né? Na questão do ser, do haver, né? Vamos tratar um pouco, né? Lembrando, tá? Algumas pessoas falam de uma espécie de monismo, né? O que seria monismo? Monismo, praticamente, é a ideia de que tudo é um, certo? Tudo na realidade é um, que não existiria dualidade, multiplicidade, né? Então, algumas pessoas acusam Parmênides de um monismo estático, né? Então, que haveria este ser, né, fixo, que é imutável, e logo todas as coisas seriam imutáveis, né? Todas as coisas seriam esse ser. Só que eu não acho que essa análise faz sentido, porque ele claramente fala em destruição e modificação, entendeu? Claro, ele mostra que o ser é o que verdadeiramente é absoluto, entendeu? Mas eu não vejo uma negação formal do movimento, entendeu? Então, essa interpretação de que Parmênides é apenas a permanência, né? Eu não acho que isso seja bem de se tratar assim, entendeu? Mas, enfim, vamos para a questão de Heráclito. Heráclito, né, que tem o título de Obscuro, é o que vai tratar a questão do movimento, né? Afirma que tudo se move, tudo está em constante movimento, e você percebe isso de fato na natureza, né? E ele retrata isso pela figura poética da guerra e da paz, né? Por meio dessa figura poética, né, da guerra e da paz, né, onde a guerra representa uma mãe, representa uma rainha, né, enquanto representa também a paz, esse contraste que nós comentamos sobre permanência e mudança é o que constitui praticamente o universo, né? Então é uma harmonia de contrários, harmonia de opostos, harmonia de tensões que constitui o universo, né? Acho que todos aqui já entraram nessa reflexão de... É uma reflexão boba, todo mundo na escola, quando está na escola, fala isso, né? Se todas as células do seu corpo trocarem até o final do dia, você virou outra pessoa. Né? Praticamente entra nessa questão, né? E disto, né, eu vou tentar fazer uma associação,
né, que é a que é dada aqui, tá bom? A palavra logos, né, que indica verbo, indica palavra, indica movimento, ela é cunhada muito provavelmente no sentido que nós conhecemos hoje por Heráclito, né? Ao menos foi o que eu estudei, né? Não na escola, fiquem tranquilos, né? Com um bom professor, professor Victor Salles, né? Que há esta questão, né? Agora, como que funciona o logos, né? Enquanto palavra, enquanto verbo, e de que forma ele agiria? Heráclito ele não nega que há uma base pela qual todas as coisas se movem, né? Quando ele trata que todas as coisas se movem, elas se movem em algo, entendeu? Ele não define a fundo o que seria esse algo, né? Mas de algo deve prover. E qual que é a analogia, né, que é feita por Heráclito com essa questão? Deixa eu pegar aqui só para ver quais são os termos exatos que ele usa. Isso aqui, se eu falar um pouco errado, vai perder a... Só um momento. Enquanto isso, podem comentar. Legionário. Patrão foi de Ele base. Não. Alô? Ele... Oi? A Alô, Wi-Fi alô. aqui em casa parece que caiu. Pelo 4G ainda tá gravando? Tá gravando. Tá, vamos lá. O princípio ordenador, né, da qual ele fala, né, é o logos. Logos que seria discurso. Eu quero que vocês imaginem, tá, a seguinte analogia, né? Ela é um pouco difícil de pegar de primeira, mas se vocês pegam ela, ela é muito útil. Eu vou falar algumas palavras agora, tá bom? Falar alguma coisa aleatória, e depois eu vou investigar uma certa característica sobre isso, tá bom? Tinha um gato preto caminhando aqui do lado, né? As palavras que eu usei para transmitir a informação que o gato preto estava andando aqui do lado, né, elas já passaram, certo? Eu as executei, usei as palavras, elas fizeram o seu termo, né, elas já não estão mais presentes aqui. Mas o conceito que eu deixei aqui, que é o conceito de gato preto andando aqui do lado, ficou na cabeça de vocês, e sempre que vocês quiserem trazer de volta esse termo, vocês conseguem trazê-lo, né? Então, a forma da coisa que eu passei ficou, mas, né, o conteúdo material, o conteúdo físico ficou para trás. Então, da mesma forma, todos os fenômenos físicos, dessas coisas que estão em constante mudança, elas deixam um rastro que permanece, né? Então, dentro do que diz respeito à matéria, existe uma mudança constante. Mas essa mudança constante, ela se dá por uma forma que não foi modificada, né? Então, um triângulo, né, que eu desenho, depois destruo, depois volto a desenhar, né, ele não deixa de existir no momento em que eu destruir, né? O ocorrido do triângulo, nós comparamos com palavras, né? Por que usamos o termo logos? Por que usamos a questão do discurso? Porque o discurso, a palavra, né, da coisa, ela tem esse exato caráter na realidade. Então, a analogia que temos aqui é que, por palavras, nós nos referimos justamente às coisas na existência. Então, imagine que a realidade ela está ocorrendo e conforme ela vai passando, ou seja, ela não está aqui, ela não está permanecendo mais, algo dela permanece. Então, vamos voltar à questão do rio. De fato, a água do rio, né, está sempre passando, né? Então você pode olhar e falar, olha, ao longo de 1 minuto, toda a água do rio já passou e essa água que está passando é outro rio, né? Nunca é o mesmo rio, né, que bate 2 vezes naquele mesmo lugar. Mas perceba uma coisa, por conta dessa analogia, podemos conferir que o rio, na verdade, ele é palavra, ele é discursivo, né? Porém, o conteúdo do discurso do rio é o conceito de rio, né? A sua forma intelectiva. A sua forma intelectiva permanece independente de seu ser. Então, sobre a questão, né, de nós, certo? Se as nossas células elas trocarem, né, todos os dias, se isso faz com que nós
deixemos de existir, né? Será que até o dia de amanhã eu já virei outra pessoa? Né? Nós sentimos que não, por algum motivo, né? Nós sentimos que, por intuição, que nós temos uma continuidade, né? Mas não basta apenas esse sentimento, né? Então, eu vou confeccionar de uma forma muito simples, né? Usando Heráclito de base. De fato, né? O nosso corpo ele é discursivo, porque ele é material. Então, ele passou por essa fase discursiva e nos deixou. Já é outro quando se fala em discurso. Mas o nosso ser, o nosso conceito de eu, ele permanece. Então, mesmo que o seu corpo discursivamente tenha caminhado, o eu, que é uma forma, permanece. Então, veja, o rio, né, o conceito de rio, o conceito de estojo, o conceito de mesa, cadeira, é a mesma coisa que você. O seu eu também é um conceito formal, é uma forma. A única diferença é que o rio, ele não conhece a si mesmo. O rio não sabe que ele é uma forma imaterial. Os objetos não sabem que eles têm formas e que suas formas são eles mesmos. Mas você sabe. Você é uma forma intelectiva que se conhece a si mesmo. Né? Por isso que você tem alma intelectiva. Essa é a sua grande diferença. Peraí, deixa eu ver. Mas isso não afetaria a memória, né, ou a mente? Eu não entendi muito bem, o João, mas se você está perguntando com relação à biologia do cérebro, eu não entendo disso. Eu não entendo de biologia cerebral, mas acho que não, né? Porque as células, elas se reconstituem. Mas, enfim. Mas se você estiver falando de memória na questão intelectiva, como isso se relaciona, isso é um pouco mais complexo. Eu teria que deixar isso para outra aula. Né? Nessa eu não ia ter como desenvolver, que filosofia da mente é muito demorado. Né? Como assim um bebê que não sabe de nada? Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, João. Como assim tudo passa para ele? Você está querendo... não estou conseguindo entender. Enfim, vou esperar o João formular, né? Depois eu vou voltar a ler. Tá? Mas, enfim, na passagem de todas as coisas que são discutíveis, você tem esse grau de permanência. Então, voltando para Parmênides, você consegue sim associar esta coisa que é, definitivamente, que não muda, com Heráclito. Você consegue conciliar os dois. Não é? Agora, uma coisa importante, né? Lembram que na primeira aula, né? Não, calma, não. Isso eu vou deixar para depois. Antes eu vou terminar meu raciocínio sobre o Logos. Né? Acredita-se, né, que é uma possibilidade que quando João escreveu aquele trecho, né, sobre o discurso divino, teria sido talvez por influência, né, de Heráclito de alguma forma, né, seja na cultura ou no que for, até porque o texto, né, em original foi escrito em grego. Né? Então essa mesma terminologia. Mas agora, eu vou pegar de novo, e agora que nós temos o conceito de logos, né, como sendo discurso divino, eu vou reler e vamos tentar olhar agora através desse prisma, né, heraclitiano, para ver de que forma nós entendemos esse evangelho. Deixa eu pegar aqui. Eu peço desculpa se eu estou começando a ficar lento, eu estou suando até. Quando minha garganta dói, eu começo a ficar debilitado. Peço desculpas. Não está fácil. Acho que eu peguei uma aula, acho que eu peguei muito conteúdo de uma vez para tentar passar assim. E sim, quando eu faço os podcasts dos vídeos, eu passo mal também. A diferença é que vocês não veem porque eu faço corte, faço pausa. Mas enfim, vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então vamos analisar um pouco a característica do discurso divino, certo? O discurso divino, né, ele diz respeito, né, àquelas coisas que estão em constante movimento. Ora, essas coisas em constante movimento, elas têm uma forma que não está em movimento, que é uma forma imaterial. Essa forma imaterial desses objetos, né, que vão ser muito melhor trabalhados por Platão, essa forma imaterial, ela preexiste antes do objeto. Toda a ideia do logos, do verbo, do discurso, ela já está pronta antes do discurso acontecer. Então, todas as árvores que vão vir a existir, a ideia de que elas vão vir a existir já existia. Ou seja, a forma intelectiva do discurso da árvore já existia, certo? Isso quer dizer o seguinte, pensem bem, Deus, né,
Em algum momento ele estava lá tranquilo e pensou, agora eu quero criar o universo? Não. Deus sempre soube do universo. E Deus sempre quis criá-lo. Então, Deus ele sempre teve esta ideia. Só que se esta ideia sempre existiu, então ela não teve começo. Se essa ideia nunca teve começo, ela não é principiada. Se ela não é principiada, ela apenas pode principiar outros. Né? E você vai levando isso na escala final, você vai perceber que, substancialmente, o verbo divino, o discurso divino, se identifica com Deus. Então, percebam, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, ele não só está falando que o verbo, o discurso divino, né, estava com ele, né, era ele, né, como era ele. Né, ou seja, ele é ele mesmo. Né. Só que aquela coisa, o verbo, né, não representa, né, o pai. Né. Então agora eu puxo para a analogia cristã, porque aqui na heraclitiana nós não temos essa linguística. Né, isso é um acrescento cristão. Né. O pai não é o filho. Né, e o filho não é o pai, mas ambos são Deus. Né, e é dessa forma que eles compartilham, né, diferentes coisas. Porque vamos lá, Deus é o seu discurso? Não, Deus não é o seu discurso. Né, mas há o discurso que é Deus, ao mesmo tempo e simultaneamente. Como que isso se dá, não sabemos. Mas, então vocês podem me perguntar, pera, ô legionário, então quer dizer que por meio da razão natural, né, podemos, por meio de Heráclito, chegar a fazer rascunhos sobre a questão da Trindade? Né, mesmo que ainda não estamos falando de Espírito Santo, não estamos tendo a encarnação, né, o mistério da encarnação de Cristo, mas estamos tendo um prólogo do verbo, né, do Logos, sem encarnar, né, o Logos em si. Né. Então, nesse sentido, essa concepção heraclitiana, ela casa perfeitamente com o Evangelho de São João. Né, e pode ser lido desta forma. Né. Vou ler de novo, inclusive, mais uma vez, que ficar fixo na cabeça de vocês é muito bom. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Palavra da salvação, graças a Deus. Deixa eu fechar aqui. E bem, eu acho que eu vou finalizando, né? Mas antes, por conta de cansaço mesmo, talvez eu retome um pouco de Heráclito na próxima aula. Mas para finalizar, que era uma coisa importantíssima de Heráclito, que eu acabei não comentando, é que vocês lembram que os pré-socráticos, eles fazem aquelas associações que, a primeiro princípio, são ridículas, né? Fazem com que o autor não soe de realmente importante, parece que ele é burro, né? Lembram, né? Então Tales de Mileto acredita que a água é o princípio de todas as coisas? Olha, mas será que ele deve ter sido muito burro, né? Então quer dizer que Anaximandro, né, está dizendo que é o infinito, o outro está dizendo que é o ar? Pois bem, né? Heráclito diz que é o fogo. Sim, ele diz que o fogo é o princípio de todas as coisas. Então você pensa, pera, mas ele não está falando que é o discurso, não é o logos? Aí que tá. Qual que é a característica do fogo? O fogo, ele constitui uma unidade, mas ele está sempre em mudança. A mesma chama, ao decorrer das coisas, ela muda. Lembram daquele conceito de panpsiquismo que nós tivemos anteriormente, que todas as coisas possuem alma, porque todas elas estão em movimento, e o movimento ele se identificaria com a concepção antiga de alma? Pois bem, se todas as coisas estão em constante transformação, né, diferente de Tales, que tinha como água a princípio, Heráclito percebe, não, essa constante transformação é melhor associada ao fogo, então o fogo ele possui esse simbolismo. Da mesma forma, todas as almas são representadas pelo fogo, né, justamente porque elas têm esse princípio, elas têm um conceito de unidade, ao mesmo tempo elas têm um conceito de constante transformação, e transformação é movimento, né, movimento associado com alma. Ok? Isso é compreensível, né, essa analogia. Enfim, vão ficar faltando algumas coisas aqui, com certeza, né? Então acabou ficando muito mais focado para Parmênides. Então na próxima aula que nós tivermos, eu vou tentar dar uma polida final em Parmênides e Heráclito, né? Para podermos começar a nos preparar para ir para Pitágoras, né? Então é o seguinte, eu tô falecendo, minha garganta não aguenta mais. Comentem as coisas que vocês têm para comentar. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa, espero que tenham entendido. Estou acabado. Podem falar agora.
Bom, eu gostaria de falar pra você beber água, legionário. Acho que faz bem. Eu vou beber, eu já volto. 1 minuto aí de descanso. Quem quiser urinar, urina, eu já volto. Só um momento. Podem ir conversando, não tem problema se ficar gravada a conversa, não. Deixa descontraído o povo que for ver depois. Eu tenho uma pergunta. Pode se fazer ou espero Ele o foi beber legionário água. voltar? Ele foi beber água, mas faz aí. Qualquer coisa a gente responde. É a seguinte, como ele estava comentando sobre o... Peraí que a palavra me faltou. É monismo. Aí eu fiquei pensando, na criação, como a gente foi feito a partir da vontade de Deus, então a gente é uma continuidade de Deus ou a gente é algo aquém de Deus? Bom, eu creio que nós somos algo aquém de Deus, porque assim como nós temos nossa própria alma intelectiva, também foi nos dado a própria, como eu posso dizer, a própria capacidade de sermos seres racionais e entes pensantes, e a própria inteligência e racionalidade é um exemplo disso. Nós somos seres separados de Deus, mas sujeitos a Ele. Mas o legionário responderia melhor. Então, no caso, os seres celestes também são algo aquém de Deus? Aquém como? Separados? Por exemplo, do 1 deriva o 1,5, 1,6. No caso, a gente seria o 2 e os seres celestes seriam os 3. Ah, você quer dizer se ambos estão na mesma categoria? Basicamente. Bom, não, já que estamos em numa categoria inferior a alguém com uma substância de divindade. O que vocês estão discutindo aí? Oi? Se a gente é uma continuidade de Deus, ou se a gente é algo como se tivesse uma bifurcação. Deus foi para um canto e a gente foi para o outro, entende? Não, você é alheio a ele. Você é distinto. Você é um ente distinto. Você não tem como ser uma continuação de Deus, porque Deus é sumamente simples, né? O Uno ele, por sua simplicidade, não tem composição. Já você é composto. Tá com eco. Sou eu que tô com eco, eu acho. Peço Eu vou ter desculpas. algumas dúvidas, mas vamos lá. Tá. O Miguel Santos estava perguntando sobre os bebês, eu acho. Não, calma aí. Nossa, tem muita Era o conversa João. aqui, calma aí. Eita, calma. Tá, um bebê. Ah, tá. No Guardian fala. Um bebê. Cadê? Oxe, onde conversou as perguntas? Pera, tá com eco. Basicamente é a questão de, por exemplo, se um bebê ele não consegue abstrair conceitos, né? Como você consegue aplicar essa noção de Heráclito nele, né? Ah, tá. Vamos lá. Você consegue conceber o ser do bebê? Por exemplo, este bebê. Você Sim, consegue o de ser fato, dele? sim. Então, este ser dele é imaterial, é uma concepção intelectiva. Ele apenas não consegue abstrair o próprio ser, mas o ser dele já existe, independente dele ter consentimento, dele saber disso ou não. Em resumo, é isso. A forma dele, a forma intelectiva dele, do ser dele já existe, só que ele ainda não consegue se conceber, né? Porque como o homem, né, enquanto está na matéria, enquanto está no corpo material, e limitado
ele limitado às funções da alma corpórea, né? Infelizmente, ele depende do desenvolvimento do corpo para começar a ter consciência dele mesmo, mas a alma dele já está lá, né? Porque a alma é justamente isso, justamente a forma dele, a forma do corpo. Então, ele teria, também se pode explicar que ele teria essas faculdades de abstração, mas porém em potência, né? Ainda não em ato. Exatamente, exatamente. Como ele possui na constituição dele uma forma intelectual, que é o ele mesmo, né? O ser dele. O ser dele é plenamente capaz de abstrair as formas intelectivas e concebê-las, né? Só que isto quando, né, por estar ele preso ao estado material, numa espécie de sono, né, uma espécie de estado de dormilência, ainda não consegue acessar ela, né? Mas a partir do momento em que você atinge o ser, você já concebe as formas intelectivas, porque você se conceber como um ente é uma forma intelectiva. Então é nesse momento onde você nasce para a metafísica, né? Tem uma idade aí, a partir do qual a criança começa a entender ela mesma como um ser, né? Onde ela se conhece como eu, entendeu? O conceito do eu. A partir dessa idade que a criança concebeu o conceito do eu, ela abriu as portas para a compreensão do mundo metafísico, né? Antes disso, ela ainda está potencial para isso. Tá? Deixa eu ver, cadê? Então, os animais não têm percepção do passado, pois não podem adquirir conceitos. Então, eles não vão ter o conceito de passado, entendeu? Mas aquilo que ele viu, né, e que ficou nos instintos dele, na parte sensitiva, ele vai ter, né? É algo mais precário, mas algo ele pega, né? Eu sim, mas ele não. Então, como ele sabe que não muda? O que não muda? Então, uma limitação corporal, a alma já sabe da existência. Assim, João, o que acontece, né? Ah, como assim? Eu não tô. Desculpa, João, eu não tô conseguindo entender. Tenta formular um pouco com mais detalhes, assim. Eu não tô conseguindo entender exatamente ao que você está se referindo. Né? Por exemplo, você falou, por exemplo, o bebê. Então, como ele sabe que não muda? Tá, o que não muda? Entendeu? Não tô conseguindo juntar aqui as coisas. Enfim, gente, eu ia fazer o texto das 7 dores assim que terminasse aqui, né? Eu ia fazer em calma, mas eu não vou fazer mais não. Eu não tô com garganta para isso. Vou fazer sozinho, né? A não ser que vocês insistam, né? Caso queiram participar, mas enfim. Só vou esperar o João comentar, porque eu quero poder responder isso. Se você quiser fazer, eu fico aqui. É. Eu passo junto. Mais alguém vai Mas só ficar? se você quiser, né? Se ficar 3 pessoas, eu faço. Eu vou ficar. Tem como pausar a Vai ser gravação? o quê? Meditação das 7 dores? Ah, não dá não. Sim, é rezar o terço das 7 dores, né? São 7 mistérios e cada mistério tem 7 Ave-Marias. Eu tô precisando Já posso fazer. parar a gravação? Calma, só um momento. Eu quero ver qual que é a dúvida do João, pode ser uma dúvida que outras pessoas têm. A filosofia da alma é maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. Infelizmente eu acabei dando esse spoiler, né? Aí vai roubar toda a aula de pré-socrático, que é um tema mais interessante. Tá, enfim. Cadê? Ah, tá. Vamos imaginar que todas as células do bebê mudam. Ele não sabe adquirir conceitos. Como ele sabe, né, que ele não muda? Ele não sabe. Aí que tá. A gente consegue saber por ele. Entendeu? A forma dele independe de ele saber. Ele não precisa saber que ele tem uma forma intelectual para ele ter essa forma intelectual. Entendeu? Por exemplo, eu não preciso pensar no ventilador para que a forma do ventilador exista. Entendeu? Ela independe de mim. A mesma coisa com o bebê. Entendeu? Tipo, se ele sabe desses conceitos, não, ele não sabe. Ele consegue saber que ele tem essa mudança corporal? Não, ele não consegue saber. Entendeu? Mas independente disso, ele sofre esse fenômeno, né? E a gente consegue saber no lugar dele. Enfim, meus caros, vão com Deus, já podem fechar a gravação já, né? Que eu sei que vocês vão badernar isso aqui. Enfim, é isso. Eu